Você já ouviu a lenda do Minotauro? Aquela fera metade homem, metade touro, presa no centro de um labirinto gigante na ilha de Creta? Por milênios, essa foi a principal memória que o mundo tinha da antiga Creta, uma história de monstros e também uma história de heróis. Mas e se eu te dissesse que por trás desse mito existe a história real da primeira grande civilização da Europa? Uma sociedade tão avançada que construiu palácios gigantescos com água corrente, criou uma arte vibrante que celebrava a vida e dominou os mares com um poder naval nunca antes visto. Eles são conhecidos como minoicos, um nome inspirado no seu lendário rei Minos, e a história deles é ainda mais fascinante que o próprio mito. Como eles construíram esse império? E o mais importante, como uma civilização tão poderosa desapareceu. Prepare-se, porque hoje nós vamos desvendar os segredos da civilização minoica. Primeiro, vamos tentar visualizar a linha do tempo desse povo e depois ir nos pormenores de cada uma dessas partes da linha do tempo, beleza? E é aqui que surge a primeira questão. Como é que nós sabemos as datas de tudo isso? Os minoicos não nos deixaram um calendário muito claro, não. Então, como é que os arqueólogos organizaram quase 2000 anos de história? A resposta está em dois sistemas principais de divisão do tempo, criados por dois estudiosos que foram pioneiros na área. O primeiro foi Sir Arthur Evans, o arqueólogo que escavou Knossos. Ele analisou milhares de fragmentos de cerâmica e notou como os estilos mudavam com o tempo. Baseado nisso, ele dividiu a história minoica em três grandes eras, algo muito parecido com o que nós vimos lá na civilização egípcia. Lá na civilização egípcia, nós tínhamos o Império Antigo, o Império Médio e o Império Novo. Aqui na civilização minoica, nós temos o Minoano Antigo, Minoano Médio e Minoano Recente. Mais tarde, o arqueólogo grego Nicolaus Platon sugeriu uma abordagem diferente, focada na arquitetura. Para ele, o marco principal eram os palácios. A sua divisão é a que nós usamos aqui para o nosso vídeo, beleza? Então, ele dividiu da seguinte forma: período pré-palaciano, ou antes dos palácios, que vai de aproximadamente 3100 a 2000 a.C. É a fase da ascensão, do domínio do bronze e do início do comércio marítimo. Depois, nós temos o período proto-palaciano, a era dos primeiros palácios, de 2000 a 1700 a.C. É quando os grandes centros, como Knossos, são construídos e a escrita é inventada. Temos também o período neopalaciano, ou a era dos novos palácios, de 1700 a 1400 a.C. Este é o auge, o apogeu do poder naval e da arte minoica, após a reconstrução dos palácios. E finalmente, o período pós-palaciano, de 1450 a 1100 a.C., a fase do colapso, da conquista micênica e do desaparecimento definitivo desta incrível civilização minoica. Tudo começa na ilha de Creta por volta de 3000 a.C. Enquanto outras culturas ainda davam seus primeiros passos, os cretenses dominaram uma nova tecnologia que foi revolucionária: o bronze. A mistura de cobre e estanho criou ferramentas e armas muito mais eficientes, e isso acabou mudando tudo para esse povo. Mas Creta não tinha todos os metais de que precisava, então o que eles fizeram? Eles fizeram algo que definiria seu destino. Eles olharam para o mar. Começaram a navegar, estabelecendo rotas comerciais para buscar cobre em Chipre e estanho na Anatólia. Nesse período, chamado pré-palaciano, a sociedade se organizava em aldeias. Já vimos sinais de uma elite emergente, com a construção de túmulos de pedras circulares usados por gerações e gerações da mesma família. Eles estavam acumulando riqueza e poder, estavam se preparando para o próximo grande salto. Por volta de 2000 a.C., algo extraordinário acontece. Em pontos estratégicos da ilha, como Knossos e Festo, surgem construções monumentais, os primeiros palácios. Mas esqueça a ideia de um castelo medieval. Os palácios minoicos, eles eram muito mais. Eram o coração da civilização, centros que controlavam a política, a economia e a religião, tudo em um só lugar. Imagine corredores repletos de artesãos, administradores e até mesmo de sacerdotes. Pense em armazéns gigantescos
com potes de cerâmica enormes cheios de azeite, vinho e grãos. Era um sistema de redistribuição. O palácio coletava os excedentes agrícolas e também sustentava a sociedade. Para administrar tudo isso, eles criaram algo que foi revolucionário para a Europa: a escrita. Primeiro, um sistema de hieróglifos e depois uma escrita mais avançada chamada Linear A. Até hoje, a Linear A não foi decifrada, mas as tábuas de argila que encontraram mostram o seu uso para uma certa contabilidade, um sinal claro de uma burocracia bem complexa naquela sociedade. Essa foi a era da deslumbrante cerâmica de Camares, com suas paredes finas e decorações vibrantes. Essa cerâmica era tão valiosa que foi encontrada no Egito e na Síria, uma prova do poder comercial dos minoicos. Mas essa era de ouro teve um fim súbito e violento. Por volta de 1700 a.C., um desastre, provavelmente um terremoto devastador, destruiu todos os palácios. Parecia o fim, mas para os minoicos foi apenas o começo do seu auge. Os minoicos não apenas reconstruíram seus palácios, eles os fizeram maiores, mais luxuosos e mais complexos do que nunca. Esse período, o neopalaciano, foi o ponto mais alto da sua civilização. O Palácio de Knossos, o maior de todos, se tornou uma verdadeira cidade com mais de 1000 cômodos interligados. Sua planta era tão complexa que séculos depois deu origem à lenda do labirinto. A engenharia era impressionante. Eles tinham sistemas de gestão de água com aquedutos e tubulações de terracota que levavam água corrente aos andares superiores, além de um sistema de esgoto também. Poços de luz engenhosos iluminavam e ventilavam até os quartos mais profundos. As paredes eram cobertas de afrescos coloridos que mostravam um mundo cheio de vida. Golfinhos, procissões e a famosa cena do salto sobre o touro. E aí é que tá. O touro era um animal sagrado, símbolo de poder, e esse ritual perigoso, a taurocatapsia, provavelmente tinha um profundo significado religioso. E é aqui que a arqueologia e o mito se encontram de uma forma espetacular. O Palácio de Knossos, com seus mais de 1000 cômodos e corredores, era tão complexo que para um visitante realmente pareceria um labirinto impenetrável. Ele não era uma prisão, mas sim o centro administrativo de um império. Mas para um estrangeiro, tudo aquilo parecia muito estranho e confuso. E o monstro no seu coração? O Minotauro é a personificação mítica do elemento mais sagrado da cultura minoica, o touro. O culto ao touro, que vemos nos afrescos e rituais, era um símbolo de poder e da força da natureza. Para os atenienses, que mais tarde escreveram essas histórias, esse poder estrangeiro, complexo e centrado em um culto que eles não compreendiam totalmente, foi reinterpretado como algo monstruoso, que precisava ser derrotado por um herói grego, que foi Teseu. O mito, então, é uma forma de propaganda mesmo. A memória da dominação de Creta, contada pela perspectiva de quem a derrubou. É nesse período que o poder minoico atinge o seu auge, um verdadeiro império do mar, uma talassocracia. Por muito tempo, os historiadores pensaram que os minoicos eram um povo pacífico, porque seus palácios não tinham muralhas. Mas a questão é que hoje entendemos que a ausência de muros não era um sinal de pacifismo, não, mas de confiança. A sua muralha era o mar e a sua poderosa frota naval dominava o Egeu, protegendo a ilha e controlando as rotas comerciais. No auge do seu poder, por volta de 1450 a.C., a civilização minoica sofreu um golpe que foi devastador. Todos os palácios e vilas em Creta foram violentamente destruídos e queimados. Todos, exceto um, Knossos. Mas o que aconteceu? O colapso não foi causado por um único evento, mas por uma combinação de fatores. Primeiro, a catástrofe natural. Mais de um século antes da destruição final, o vulcão da ilha de Thera, que hoje é Santorini, explodiu numa das maiores erupções da história humana. Os efeitos em Creta teriam sido apocalípticos. Tsunamis gigantescos varreram a costa norte, destruindo a frota minoica. A chuva de cinzas vulcânicas envenenou os solos, causando fome. As rotas comerciais foram interrompidas, estrangulando assim a economia. Um desastre de tal magnitude teria sido inesquecível. E realmente, ele não foi esquecido. Até hoje temos a influência na cultura por causa desse acontecimento. Acreditam que a memória distorcida desse colapso
transmitida por mais de 1000 anos, foi a semente histórica para outra grande lenda, a história de Atlântida, a poderosa civilização insular que desapareceu sob as ondas em um único dia, como o filósofo Platão nos contou. A grande talassocracia estava ferida, enfraquecida e vulnerável, e alguém estava esperando por essa oportunidade. O golpe final veio do continente. Um povo guerreiro de língua grega estava em ascensão, que eram os micênicos. As evidências de sua conquista são claras. No Palácio de Knossos, a escrita minoica linear A foi substituída pela linear B, usada para escrever uma forma arcaica de grego. Ao redor do palácio surgiram tumbas de guerreiros, com armas e equipamentos de estilo micênico. A própria arte mudou, tornando-se mais rígida e também militarizada. Os micênicos tomaram o controle da ilha mais rica do Egeu, absorvendo sua cultura e administrando-a a partir de Knossos. O fim dos minoicos não foi apenas um desastre natural, foi uma conquista também. Mas a memória de Creta vai além do labirinto. Para os gregos, a ilha não era uma terra de monstros, mas um lugar sagrado e primordial. Afinal, segundo o mito, foi numa caverna secreta no Monte Dicte que Reia escondeu seu filho recém-nascido para salvá-lo de ser devorado pelo pai, o titã Cronos. Esse bebê, criado por ninfas, era Zeus, o futuro rei dos deuses. Creta era, portanto, o berço da própria ordem olímpica. A ilha também foi palco de uma das mais famosas alegorias sobre a ambição humana, a história de Dédalo e Ícaro. Preso em sua própria criação, o labirinto, o gênio Dédalo constrói asas de cera e penas para escapar com seu filho. Mas Ícaro, deslumbrado com a liberdade do voo, ignora os avisos do pai, voa perto demais do sol e a cera derrete, atirando-o para a morte no mar. E quanto ao próprio rei Minos, ele é uma figura muito contraditória. Para os atenienses, era o tirano do Minotauro. Mas, em outras lendas, era um legislador tão sábio que, após a morte, se tornou um dos juízes do submundo. Muitos historiadores hoje acreditam que Minos talvez não fosse um nome, mas um título, assim como tem o título de faraó, usado por diferentes governantes ao longo do tempo. Uma figura lendária que personifica tanto a admiração quanto o temor que os gregos sentiam pelo antigo poder de Creta. A civilização minoica não desapareceu completamente. Seu legado sobreviveu. Eles influenciaram profundamente seus conquistadores, os micênicos, que por sua vez foram a base para a Grécia clássica. Elementos da cultura, religião e poder ecoam até hoje, imortalizados nos mitos gregos. No entanto, um grande mistério permanece. A sua escrita principal, a linear A, continua em silêncio, indecifrada. Não conhecemos os nomes de seus reis, não podemos ler suas histórias e nem ouvir as suas preces. A sua própria voz se perdeu no tempo. E é por isso que os minoicos continuam a nos fascinar. Eles são um testemunho do esplendor que uma civilização pode alcançar, mas também o lembrete de como até os maiores impérios podem um dia ser engolidos pela história, deixando para trás apenas lendas e mistérios.